Ok. Pessoal, então, falando sobre a dinâmica do movimento circular. Ou seja, né, como eu devo proceder para aplicar a segunda lei de Newton, olha só, a dinâmica, tá? A segunda lei de Newton no movimento circular. Como a gente vai ver, né, todo movimento circular é um movimento acelerado, tá, galera? Cuidado para não cair numa pegadinha em pensando assim que o movimento circular uniforme é não acelerado. Não, todo movimento circular é acelerado. Eu vou explicar isso melhor. E se é acelerado, então eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton, né, para resolvê-lo. Bem, vamos começar lembrando aqui sobre velocidade vetorial e aceleração vetorial, tá? Isso aqui vai ser importante. Então, olha só, apesar de simples, tá? A velocidade vetorial é aquele vetor que indica a cada instante de tempo a direção e o sentido do movimento, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um lançamento oblíquo. Como é que eu faço para desenhar o vetor velocidade? Ele é um vetor tangente à trajetória em cada ponto, tá? Em cada ponto e representa, né, a cada instante de tempo, não só a direção, mas também o sentido do movimento. Olha só como é que fica no movimento circular esse aqui uniforme, tá? Por que dá para identificar, né, que é um movimento circular uniforme? Quando você compara o tamanho dos vetores a cada instante de tempo, eles são do mesmo tamanho, né? Você deve lembrar lá da aula de vetores que o tamanho de um vetor, né, ele é proporcional ao módulo. E também tem um outro fato aqui, né? Só existe aceleração radial, isso quer dizer que o movimento é circular uniforme, tá certo? Bem, outro exemplo, tá? Que vai ser clássico nesse contexto aqui, é um carro fazendo uma curva. E aí, olha só como é que eu deveria desenhar o vetor velocidade, né? Sempre tangente à trajetória. Isso aqui pode parecer simples, mas tem uma conotação importante num problema que logo logo eu já vou comentar. Então, não esqueça as duas observações aqui, tá? É um vetor que é tangente à trajetória e que representa a cada instante de tempo não só a direção, mas também o sentido do movimento. E no que diz respeito à aceleração, tá? Agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda. Nós vamos analisar em três situações, tá? A primeira delas está aqui, olha, movimento circular uniforme. Tá, então a gente já estudou o movimento circular uniforme. Aqui, só lembrando as principais considerações. Por exemplo, a velocidade escalar é constante. O que é isso, professor? O módulo é constante, galera, porque, como eu já expliquei para vocês, todo movimento que não é retilíneo é acelerado, tá? Todo movimento que não é retilíneo é acelerado. Ah, professor, mas tem um movimento retilíneo acelerado? Tem. O mr e o v, tá? Eu só quero garantir para você que, não sendo retilíneo, não existe dúvidas. É acelerado, tá? Por causa disso aqui, ó, eu acabei de explicar. Se o vetor velocidade é tangente à trajetória, num movimento não retilíneo, a direção desse vetor tem que mudar toda hora. E o que muda um vetor velocidade? Uma aceleração, tá? Então, no caso aqui, se é movimento circular, é acelerado, tá? Mas é circular uniforme. Então, o que isso quer dizer? Velocidade escalar é constante ao longo da trajetória circular. Mas tem aceleração. Aqui aponta para o centro, né? Essa aqui, ela vai ser responsável por mudar a direção do vetor velocidade, justamente porque ela é perpendicular com a velocidade. É a chamada aceleração centrípeta, tá, galera? Essa aceleração perpendicular, ela não consegue mudar o módulo da velocidade. Para eu conseguir mudar o módulo da velocidade, eu tenho que ter uma componente da aceleração na direção da velocidade. Mas eu não tenho aqui. E por mais que eu decomponha esse vetor A, eu não consigo achar componente paralela a V, né?
Então, o que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte, olha, a direção da velocidade muda, mas o seu valor não, tá? Bem, agora um carro fazendo uma curva, só que ele está fazendo uma curva andando cada vez mais rápido. Como é que tem que ser o esquema? Galera, isso aqui cai muito em prova, tá? Não para você fazer cálculo, mas para você desenhar os vetores. Eu tenho certeza que você já pegou uma questão com essa conotação. Ele te dá uma situação e pede assim lá, olha, marque dentre as alternativas aquela cujo vetor melhor representa a situação. Então, um carro aumentando a velocidade ao longo da trajetória circular, como é que vai funcionar isso aí? Bem, você tem que ter ainda aquela componente da aceleração que é perpendicular à velocidade, porque é esta componente aqui, olha, que altera a direção desse vetor, né? Sem essa componente, esse vetor não muda mais a direção, tá? Então, continua tendo a aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Agora, para eu conseguir explicar o carro andar mais rápido, eu preciso da aceleração chamada de tangencial. É aquela que é tangente à trajetória, nesse caso aqui, mesma direção e mesmo sentido. Aí nós teríamos um movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá certo? Deixa eu olhar o seu. Ok. Último caso. Tá certo, o carro está fazendo a curva, mas ele está freando, né? Isso pode acontecer. Ele continua tendo aquela componente radial, porque sem ela, sem a componente radial, a componente que aponta para o centro, né, que é paralela à velocidade, sem ela o carro sairia pela tangente. Inclusive, eu vou falar de um exemplo desse contexto que já caiu em prova N vezes, tá? Quando um corpo ele tem aceleração centrípeta e num dado instante ele perde essa aceleração, tá? E muitos alunos não sabem o que vai acontecer depois. Então vamos lá. Se tem centrípeta, tem curva, tá? Mas ele está fazendo uma curva freando, ou seja, diminuindo o módulo dessa componente da velocidade. Então, eu tenho que ter uma aceleração tangencial. Aqui é a componente tangencial. Aquela componente que vai fazer com que a velocidade diminua o módulo com o tempo, tá? Então tá aqui, olha, componente radial, tá? Componente da aceleração perpendicular à velocidade, que altera a direção, e aquela componente tangencial, que é paralela à velocidade e que altera simplesmente a velocidade escalar. Galera, resumindo, vamos lá, para não esquecer, o que é a aceleração tangencial? Bem, é aquela que é responsável por variar o módulo da velocidade no tempo, tá? Ou seja, o valor da velocidade. Qual que é a direção dela? Sempre tangente à trajetória, isto é, paralela ao vetor velocidade. A aceleração chamada de centrípeta ou radial é aquela que é responsável por simplesmente mudar a direção, só muda a direção, tá? Do vetor velocidade no tempo, e ela aponta sempre para o centro, isto é, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Tá bom, professor, mas como é que calcula mesmo essa aceleração centrípeta? Bem, no ensino médio não é costume a demonstração dessa equação, tá? Porque é muito complexa, mas está aí, olha, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Ou seja, a aceleração centrípeta, você vai pegar o módulo da velocidade naquele momento, nesse momento aqui, olha, elevar ao quadrado e dividir pelo raio da trajetória, tá certo? A aceleração tangencial é ΔV por ΔT, tá? Aquela famosa equação da aceleração tangencial que você conhece. Bem, e a aceleração vetorial? O que é isso? Aceleração vetorial. Ainda este ano, um aluno me mandou uma questão que o exercício pedia para você representar a aceleração vetorial numa trajetória circular. Então tá aqui, olha, a aceleração vetorial é a soma das componentes
tangencial e centrípeta. E isso vai sair, adivinha? Pelo teorema de Pitágoras, já que esses dois vetores, olha, são perpendiculares. Então, se um exercício te pedir assim, olha, calcula para mim a aceleração vetorial, ou seja, a soma das componentes da aceleração numa trajetória circular. Bem, ela, né, como eu disse, é a aceleração resultante da soma vetorial das componentes ortogonais, tangencial e centrípeta, e tá aí, olha, como é que você calcularia. Teorema de Pitágoras, simplesmente. Ok, galera? Então, isso aqui é uma breve revisão de muita coisa que nós já vimos. Se ficou alguma dúvida aqui, você vai voltar lá na aula de movimento circular, tá certo? Bem, vamos fazer um exercício para tentar esclarecer, né, como que isso pode cair, tá? Lembra que eu falei que é comum isso cair para você representar o vetor. O gráfico abaixo se refere à velocidade angular da roda de um carro que gira presa ao eixo de uma máquina de balanceamento de rodas. Logo abaixo estão desenhados vários vetores. Assinale a opção que contém os vetores que melhor representam a aceleração do ponto mais alto da roda, ponto A, respectivamente nos instantes T1, T2 e T3. Galera, ele está pedindo para você representar a aceleração. Subentende-se aqui que ele está querendo a aceleração resultante, tá? Porque se ele quisesse assim, ó, representa para mim uma das componentes, ele tinha que falar qual componente. Olha, eu quero que você represente a tangencial ou a centrípeta. Mas quando ele falar representa para mim a aceleração, é a resultante, tá? Então vamos lá, instante T1, instante T2, instante T3. A roda está girando no sentido horário, tá? E aí, começando aqui, instante T1. Veja bem, o gráfico está me contando que no instante T1, a roda está experimentando um aumento na sua velocidade de rotação. Tá? Ela está girando cada vez mais rapidamente. A velocidade angular aumenta com o tempo. Bem, logo, para isso acontecer, tá? Para uma roda girar cada vez mais rapidamente, lembra do caso do carro lá, né? Fazendo a curva, andando cada vez mais rápido, tem que existir uma aceleração tangencial a favor do vetor velocidade. E galera, o vetor velocidade, o que você aprendeu na aula de hoje? Ele é tangente à trajetória, tá? Tangente à trajetória. E como aqui é no sentido horário, vamos lá? Começando aqui com o T1, olha. Tem aceleração tangencial porque o módulo da velocidade está aumentando. Então, você vai lá e faz isso. Ó, aceleração tangencial. E como é um corpo que gira, obrigatoriamente, tem que ter a centrípeta. Logo, você vai aplicar a regra do paralelogramo. Olha aqui. Aplicando a regra do paralelogramo, você já tem a direção da aceleração nesse instante T1. Olha aqui, o vetor 4. Tá? Bem, instante T2. Olha aqui no instante T2. A rotação está uniforme. A velocidade angular nem aumenta nem diminui. Isso quer dizer que é um movimento circular uniforme. Ok. O módulo da velocidade é constante, sem problemas. Mas está girando? Tá. Então tem que ter aceleração centrípeta. E como ela é a única, ela, claro, é a própria resultante naquele momento. Agora vamos lá para o instante T3. Quando você olha para o instante T3, é a hora que o mecânico já está fazendo os últimos testes para fazer a roda parar. Né? A roda está girando agora cada vez mais lentamente. Veja que ela continua girando no sentido horário, só que foi acionado um freio para a roda ali. Bem, lembra que o vetor velocidade continua horizontal direita. Né? Então, para a minha situação 3, o módulo da velocidade está diminuindo. Lembrando, ó, o vetor velocidade, galera, está apontando para cá. Ele não está desenhado aqui, tá? Mas o vetor velocidade, eu vou até fazer isso. Deixa eu pegar aqui, só para lembrar, ficar claro aqui nesse último caso.
Então, olha, aqui nesse último caso, não só no último caso, né, mas em todos eles, o vetor velocidade é isso aqui, ó. Vou colocar ele mais grosso aqui. Ok? Então, ó, em todos os casos, tá? Não só neste, como eu disse, o vetor velocidade ele é tangente à trajetória e no sentido horário da rotação aqui. Então, como vai diminuir o módulo da velocidade, tem que ter uma aceleração tangencial, porém de sentido oposto ao sentido do vetor velocidade, para explicar, né, a roda sendo parada, freada. Como está girando, tem que ter uma aceleração que aponta para o centro, logo a aceleração resultante sai pelo método do paralelogramo, tá certo? E aqui está então a resultante. Logo, a resposta correta, né, que contém a representação dos vetores no instante t1, t2 e t3, está aqui na letra B. Olha só, vetor 4, vetor 1 e vetor 3. Ok, galera? Sem problemas. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Lembrando, tendo dúvidas, é só abrir o microfone, tá certo? Bem, agora vamos lá. E a dinâmica da coisa? Como é que eu aplico a segunda lei de Newton no movimento circular? Bem, vamos começar com esse exemplo aqui. Olha, uma bola amarrada a um fio que gira numa superfície sem atrito. Tá? Então, vamos lá. Forças na direção da velocidade. Nenhuma. Você não tem nenhuma aqui. Tá? Professor, e normal e peso? Olha, normal e peso, imagina isso aqui. Isso aqui é uma bolinha em cima de uma mesa, por exemplo. A normal e peso, elas são perpendiculares à velocidade, mas nem apontam para o centro. Então, elas não têm papel algum nesse caso, tá? Normal e peso sem papel algum nesta situação. Mas a bolinha está presa a um fio, logo aparece uma força de tração. A tração, logo, é a única força presente. Mas veja, se acontecer isso daqui, galera, se subitamente o fio se rompe, olha, isso já caiu, como eu disse, N vezes em vestibulares anteriores aí. Quando o fio se rompe, o que deve acontecer com a trajetória da bolinha? Muitos alunos entendem que ela deveria fazer um círculo para cá, uma trajetória curva para cá, mas não. O que diz a primeira lei de Newton mesmo? Se a força resultante sobre um corpo é zero num dado momento, em que tipo de movimento ela entra? Movimento retilíneo e uniforme. Veja, galera, para você alterar módulo de velocidade, você tem que ter alguma força, tá? Responsável por fazer isso. Normal e peso não conseguem fazer isso. Qual que é a única força mesmo responsável pela trajetória circular? É a tração. Como o fio se rompe, a tração não existe mais. Então, neste momento, até porque normal e peso se cancelam aqui, né? A soma vetorial de normal com peso é zero. Então, de fato, é uma aplicação da primeira lei de Newton. Quando o fio se rompe, não há força resultante mais. E se não há força resultante mais, é o que a gente diz que a bolinha saiu pela tangente. Olha, por que saiu pela tangente? Você aprendeu na aula de hoje que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Tá? Então, você vai olhar o último instante. Esta é a direção do vetor velocidade? Se o fio se rompeu, ou se por alguma outra causa aquela força que era responsável pela trajetória circular não existe mais, ele vai entrar no MRU. Tá certo? Só uma dica sobre isso aí. Mas eu estou interessado em explicar essa etapa. Quando tem força resultante. A tração é uma força resultante? Ora, é. Você consegue me contar alguma outra força que está cancelando a tração aí? Não, não tem.
Ó, normal é igual ao peso. Beleza, as duas se cancelam naquela direção. Não tem atrito, só ficou atração. Ah, professor, então de fato, a atração é uma força resultante. É, e ela aponta para o centro. O que eu quero te ensinar com isso? Galera, força centrípeta não é uma nova força. Força centrípeta é uma nomenclatura que se dá para toda força que é radial. Atração é uma força radial aí. Então ela está fazendo papel de força centrípeta. Não tem atração mais força centrípeta aqui não, tá? Cuidado com isso. Então, se tem força resultante, eu devo recorrer a quê para explicar a dinâmica? Ora, a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Tá, você viu que a aceleração, essa aqui, ela é radial. Nós vamos trabalhar, galera, no ensino médio, somente a dinâmica do MCU, do movimento circular uniforme, tá? Logo, só tem aceleração centrípeta. Então, esta aceleração resultante aqui é a centrípeta, como se fosse nesse instante aqui, tá? O instante T2 aqui, olha. No ensino médio, nós vamos trabalhar, só se trabalha a dinâmica para esse tipo de situação como T2, tá? Então, a única aceleração é a centrípeta. Se eu jogo aqui no lugar, olha aqui como é que fica a segunda lei de Newton, tá? mv² sobre r, tá, galera? Forma da força resultante no MCU, tá certo? Bem, e aí está o lembrete. A força centrípeta não é uma força, tá? Ela é só uma nomenclatura que se dá a uma força resultante que provoca uma aceleração centrípeta. Então, se alguma força produzir aceleração centrípeta, ela é uma força centrípeta, tá? Ela está fazendo papel de força centrípeta. Um detalhe importante aqui é o seguinte, que eu não comentei lá atrás, qual que é a unidade da aceleração centrípeta? Alguém pode ficar com essa dúvida. É a mesma unidade da tangencial, metros por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, tá certo? E a unidade de força centrípeta é Newton, tá certo, galera? Bem, o que vem agora? Agora, galera, é meter a mão no lápis e começar a treinar. A dinâmica, você entendeu? É só isso aí, professor? É sempre aplicar isso aqui? É. Você vai sempre aplicar isso daqui na dinâmica do movimento circular. Você vai ficar atento ao seguinte: quais são as forças que provocam a aceleração centrípeta? Esse é o difícil da questão, tá certo? Mas tudo vai se desenvolver em cima desse raciocínio aqui. Então vamos para dois exemplos? Bem, nosso primeiro exemplo, antes, né, alguém quer perguntar aqui, meu Canvas está... vou sim, tá? Dessa vez eu vou postar ainda hoje. O outro slide, eu acabei demorando um pouco, por causa de acúmulo de coisas aqui, mas ontem, né, eu já atualizei, mas hoje mesmo eu vou colocar tudo lá, tá? Lucas, deu tudo certo aí? Seu Canvas já voltou? Qualquer coisa você fala. Bem, voltando então. Um trenó de massa 25 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal de gelo essencialmente sem atrito. Ele está amarrado a um poste fixado no gelo por uma corda de 5 metros. Quando empurrado, o trenó gira, olha aqui, galera, uniformemente e faz um círculo em torno do poste. Considerando que o trenó completa 5 rotações por minuto, ache a força exercida sobre ele pela corda. Pode parecer difícil, né? Pode parecer difícil. Nossa, como é que eu vou achar essa força de tração aí? Mas a luz da questão é a seguinte. Bem, trata-se de um movimento circular uniforme. E o cara está te pedindo para achar a força. Logo, você vai mexer com dinâmica do MCU, tá? Então, bora lá? Com calma. Primeira coisa.
Faça um diagrama de corpo livre. Está aí o nosso trenó. E aí você vai colocar as forças que estão atuantes. Vamos lá? Lembre de todas, tá? Toda que vier na mente, você vai colocando, né, claro, forças que de fato, né, estão aplicadas no corpo. Então, por exemplo, não podemos esquecer do peso. O peso está aí, presente. A normal também, porque é um corpo apoiado, perpendicular à superfície. E, galera, veja bem, existe a aceleração centrípeta, que aponta para o centro, olha. Né? Então, isso aqui é uma visão do trenó com a aceleração apontando para o centro, é como se o centro da trajetória estivesse aqui. E que força é esta que tem a mesma direção da aceleração centrípeta? É a tração no cabo, né? Tem um cabo aqui. A tração é a única responsável por explicar a aceleração centrípeta. Aqui já está como resultante, né? Pois ela é a única. Professor, normal e peso não produzem resultante? Aqui não, porque o trenó nem sobe nem desce acelerado, né? Se ele está estável nesse plano, sem aceleração vertical, é porque a normal e o peso são iguais em módulo, né? Então, galera, tem atrito? Não, falou que não tem atrito, tá? Acabou, não tem nenhuma força em mais, tá? A tração é a única responsável por produzir aceleração. Pronto, você já andou meio caminho. Agora, olha aqui, é sempre aplicar a segunda lei. Eu não vou nem ficar usando a fórmula pronta aqui, não. É para você enxergar uma coisa. Você está usando a segunda lei de Newton, tá? Quem é a força resultante? A tração. Aí você começa a substituir as coisas. Quem é a aceleração? É velocidade ao quadrado sobre r, sobre raio de trajetória. Pronto, vamos lá. Seguindo. Agora eu vou precisar lembrar de umas equações lá do movimento circular uniforme, hein, galera? Se está com dúvida, volta na aula lá, porque tem todas elas demonstradas, tá? O que é velocidade no MCU? 2πrf. Professor, mas por que você quis substituir? É à toa? Não. Não, por quê? Porque ele me deu a frequência do movimento. Então, eu estou escrevendo a velocidade em função da frequência. Pessoal, esse tipo de exercício, ele é sempre montado em cima disso, tá? De você ter que buscar lá no MCU relações que são importantes, tá? Então, dificilmente é só botar velocidade aqui para fazer conta, tá? Então, escrevi a velocidade em função da frequência. 2πrf, só que está ao quadrado, hein? Toma cuidado. E outra dica que eu quero dar aqui. Eu vou dar uma dica igual a esta, num vídeo que eu vou gravar em específico, com mais detalhes. Mas, galera, olha só. Por mais que você pense diferente do que eu vou falar aqui, não vale a pena você, num exercício, começar a substituir as coisas desde o início. Vai trabalhando algebricamente, isto é, vai só colocando as grandezas, deixa para substituir tudo lá no final, porque normalmente você vai fazer menos conta, tá? E quem monta a questão sabe disso, tá? Lá na aula de exercícios sobre movimento circular uniforme, o último exercício eu falei sobre isso, tá? É uma questão que, se você começa a substituir já do início, você ia fazer muito mais conta, tá? Então, eu estou resolvendo dessa maneira porque é a mais recomendável, tá certo? Beleza. Então, continuando, tá? Então, agora, ó, 2 quadrado, π quadrado, r quadrado, f quadrado dividido por raio, tá? Bem, eu vou ter que botar a frequência aqui agora. Então, olha aqui, vamos fazer a conta? O que é frequência mesmo? Qual que é a definição da frequência? Número de rotações por unidade de tempo. Foi dado também lá na aula de MCU. E o exercício me falou que ele completa 5 rotações por minuto. Isto é, 5 rotações em 60 segundos. Então, isso dá 1 sobre 12 Hz. Tá? Outra dica. Se isso aqui não é a conta final do seu exercício, deixa em fração, galera. Vou repetir. Quando você estiver fazendo uma conta fracionária
e ela não é o resultado final que você quer, deixa em fração, porque normalmente você vai conseguir simplificar isso lá na frente, tá? Não é via de regra, mas normalmente sim, tá? Beleza, agora eu vou botar isso aqui. Olha só, esse raio aqui eu vou poder simplificar com r quadrado que está aqui em cima, tá certo? De maneira tal que a minha expressão ficou assim, ó, tração, então esse raio aqui foi, né, foi simplificado, ficou então, ó, 4π quadrado, 4π quadrado. O r quadrado simplificou, só ficou r. O f quadrado está aqui, vezes a massa. Deixei a massa por último aí, tá? Então agora é só botar os valores, ó, 4π quadrado vezes o raio 5 metros. Professor, por que é 5 metros? Porque falou que a corda que está amarrada ao poste tem 5 metros, né? Logo, isso aqui é raio de trajetória. Vezes frequência ao quadrado, vezes a massa, que é 25, tá? Galera, fazendo essa conta, eu fiz ela antes, claro, isso dá 34,2, tá? Uma questão aí que você sabe que não é de conta difícil, que tipicamente aparece no Enem, né? Contas assim para você fazer, tá? Mas a intenção aqui não é nem fazer a conta, né? A questão é te ensinar como é que você conduz um problema sobre dinâmica do movimento circular uniforme. É sempre assim? É sempre assim. Vamos para o segundo, então? Bem, mas antes, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? O Lucas está com problema ainda. Isso aí, Nara. Dá para revisar de fato. A Bruna XT. Ah, tá. Falou que tá ok, né? O não aqui é para que tá ok. Ok, então vamos lá. É, Essa aqui é clássica. Essa aqui é clássica, hein, galera? Já caiu muitas vezes, tá? E vai voltar a cair. A gente não sabe quando, mas vai voltar a cair. Pode acreditar. O carro está fazendo uma curva com raio R em uma estrada plana. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada for μs, qual é a velocidade máxima com a qual o carro pode completar a curva sem deslizar? Galera, veja que é uma questão algébrica. Professor, não tem número aí. Eu não estou preocupado em você fazer conta. A conta você sabe fazer. Eu quero te ensinar o raciocínio, tá? Como é que você monta a dinâmica do movimento circular para esse caso. Então, beleza. Primeira coisa, normal e peso, né? Vamos começar aqui fazendo nosso diagrama de corpo. O exercício tem que começar sempre por aí, tá, galera? Peso, peso do carro, normal, ele está numa estrada, olha, plana, tá? Estrada plana. Beleza. Se é uma estrada plana, a normal cancela o peso, tá? Em toda a superfície horizontal, tá? Claro, se não há nenhuma outra força na vertical, tá, galera? Se são apenas as duas, a normal é igual ao peso. Tá bom. Galera, qual outra força está faltando aí mesmo? O que está faltando? Está faltando o atrito, né? Está faltando a força de atrito, que é aquela que será responsável pela aceleração radial. Você quer que eu te dê uma prova de que o atrito é a força responsável pela aceleração radial? Vamos lá. Imagine você, tá? Que o carro está lá fazendo uma curva. Você já andou de carro em curvas fechadas, você sabe o que eu vou dizer aqui. Imagine você se subitamente nós substituíssemos o asfalto da pista, nesse momento que está aqui, por uma superfície perfeitamente lisa de gelo. O que ia acontecer com o carro? Ele ia sair pela tangente. Por que óleo na pista é perigoso? O óleo na pista é muito perigoso nas curvas. Já viu, né, que muitos falam assim, o carro saiu pela tangente, não conseguiu fazer a curva, porque faltou atrito suficiente, porque é o atrito a componente de força responsável por dar a aceleração radial aqui. Quando os pneus giram, né? Então, você está lá numa trajetória reta, aí os pneus fazem isso, os pneus da frente. Quando eles tomam essa angulação,
aparece uma componente de atrito que aponta lá para o centro da curva. E é essa componente do atrito que é responsável por garantir, por prender entre aspas, o carro dentro da curva. Tá? Sem essa força de atrito suficiente para isso, ele vai escapar. Só que você sabe que o atrito estático ele tem um limite. A gente estudou isso lá no atrito estático. Né? O atrito estático é uma força variável e ele tem um limite que, após isso, aparece o atrito dinâmico, que é o atrito de deslizamento. E o carro não pode deslizar. Né? O atrito tem que ser o estático na hora de fazer curvas. Tá? Ou seja, o pneu não pode derrapar na pista. Tá? O pneu não pode derrapar na pista. Ele tem que se manter preso à pista. Não pode haver deslizamento. Então, eu não posso chegar no atrito dinâmico, né, cinético. Eu tenho que garantir atrito só estático. Tá? Então, você vai lembrar de alguma outra força? Não tem nenhuma para você me falar aí. Tá? Então, o atrito é aquela força que aponta para o centro da trajetória. Lembrando, quando os pneus fazem essa angulação, aparece uma componente para o centro da curva. Tá certo? Beleza, feito isso aí, galera, agora é só aplicar a segunda lei. Então, força resultante é m vezes A. Beleza, tá. Daqui a pouco a gente discute a questão da velocidade máxima. Vamos começar montando aqui. Então, quem produz aceleração radial? Olha, é só o atrito. Quem é a aceleração radial? V quadrado sobre R. Beleza. Agora, isso aqui é uma primeira expressão, tá? Lembra que ela está balizada por isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Está balizada por essa expressão. Olha aqui. mv quadrado sobre r como força resultante, tá? É o que está presente ali na montagem. Então, olha aqui, ó, força resultante é mv quadrado sobre r. Tá. Agora, e a força de atrito, hein? Como é que eu calculo mesmo? Para eu calcular a força de atrito, depende da normal, mas a normal é igual ao peso, né? Logo, a força de atrito estática máxima. Professor, por que, que é o máximo? Por que, que é o máximo atrito estático? Porque eu quero a máxima velocidade. Eu sou aquele motorista vida louca, então eu quero trabalhar assim com limite ali, para eu conseguir fazer a curva para o carro não derrapar na pista. Tá? Então, o atrito estático é μ vezes normal. Né? O atrito estático máximo é o μ estático vezes a normal, igual a mv quadrado sobre r. Mas a normal é igual ao peso. Veja, isso aqui é decorrência da primeira lei de Newton, né? Então, você vai substituir, olha, no lugar da normal, mg, tá? Massa vezes gravidade. Peso, esse resultado aqui. Continua, veja, aqui eu estou te dando uma prova de que fazer conta antes não vale a pena, né? Já pensou se você botar a massa aqui antes, tá? Daí, você ia estar fazendo conta em cima de conta sem muita utilidade. Veja só, a que vai resumir isso aqui, hein? Eu vou poder simplificar a massa, né? De tal maneira que ficou isso aqui, ó, mi, o R que está dividindo passou multiplicando, por isso que ele apareceu aqui. Então, ficou mi vezes o R vezes G igual a V quadrado. Então, como é que eu calculo a velocidade máxima para um carro conseguir fazer uma curva? Raiz quadrada de mi RG, tá? Veja só, do que depende, então, essa velocidade máxima? A gravidade é uma constante, beleza. Então, ela vai depender de duas coisas. Ela vai depender do coeficiente de atrito, por isso que é importante os pneus não estarem carecas, né? Veja que isso pode virar uma boa questão do Enem, hein? Então, o tipo de borracha vai dizer sobre o Mi, né? Se está careca ou não. E o raio da curva, olha aqui, tá? Veja só, você sabe de forma prática que curvas de raio, de curvas fechadas, o que é uma curva fechada, galera? É uma curva de raio pequeno. Veja, se a curva é fechada, o raio é pequeno. Exige
velocidade máxima menor. Veja, deixa eu até colocar a seta aqui para ficar mais fácil você entender o que eu estou falando. Ó, então, como é que isso pode virar uma boa questão conceitual no Enem? Tá? Ele pode pedir para explicar certas implicações decorrentes desse resultado. Tá? Então, o Mi, como eu disse, ele vai falar da situação do asfalto e da situação do pneu. Ah, o asfalto tem óleo, ah, o asfalto está molhado, o pneu está careca, o pneu é de uma borracha boa ou de uma borracha ruim, né? Isso vai dizer sobre o Mi. Agora, eu quero que você enxergue isso aqui, ó. Se a curva é fechada, eu vou escrever isso no slide depois antes de postar, tá? Se a curva é fechada, o raio é pequeno. E aí você sabe. Você não precisa saber física para saber isso. Você vai ter que pisar menos no acelerador para fazer a curva, né? Ou tirar o pé. De fato, olha a física aí, né? A física explicando a vida. Ó, se a curva é de raio pequeno, então minha velocidade máxima que eu vou poder ter ali também será menor. Tá certo? Galera, essa questão, como eu disse, ela cai bastante, tá? E depois aí, acabou vindo esse raciocínio aqui na minha mente agora, quando eu estava preparando o slide eu não lembrei, e vou escrever isso para vocês, que numa curva de raio cada vez menor, isto é, uma curva fechada, a velocidade máxima cai. Galera, ficou tranquilo aqui? Deu para entender que a aplicação da dinâmica do MCU é de fato sempre, né, o mesmo modus operandi, é a mesma maneira, você só vai ter que se preocupar com quem é a força centrípeta, né? Quem é ela? Depois que você descobre quem é ela, não tem segredo, tá bom? É, depois, não hoje, tá? Eu vou preparar mais três situações que envolvem força centrípeta em trajetórias circulares, tá bom? A Isabela, eu vi uma nesse estilo que perguntava o ângulo de inclinação. Isso, Isabela, essa é a próxima, tá? Essa é a próxima. É a curva inclinada, como lá na pista de Indianápolis, né? Aquela famosa, as 500 milhas de Indianápolis. A curva, a pista lá é inclinada para ajudar o carro, senão essa velocidade máxima não seria suficiente, né? Mas é isso aí. Eu vou fazer, essa é a próxima. Eu vou fazer essa do carro, vou fazer do avião, né? O avião fazendo a curva, tá? Por avião também é um caso bacana, e do pêndulo. São esses três próximos exemplos, mas eu vou pular de assunto, porque senão a gente não avança, tá? Aí eu vou gravar. Essa parte vai ser gravada e vou postar no Canvas lá para vocês, porque aí vai ser uma parte de movimento circular exercício, tá? 9h15 já, galera, vou usar os 15 minutos aí para pelo menos começar a trabalhar energia, né? Achei que ia dar para falar muita coisa de trabalhar energia, mas vamos lá. Então, começamos agora uma nova apostila. Pelo menos para quem tem o 6V, a gente começa o volume 4 agora, tá? Eu vou confirmar para o 4V e para o 2V depois. Vou colocar no Canvas lá isso lá direitinho, tá? Então vamos lá, só começando mesmo. Trabalho de uma força e energia cinética. Bem, isso aqui vai ser um caso interessante que a gente vai discutir, tá? Toda imagem que eu coloco não é à toa, tá? Então isso aqui tem uma aplicação prática interessante, tá? E que eu vou fazer até uma conexão com a biologia aí. Então vamos lá. Trabalho de uma força paralela ao deslocamento. Começamos com um caso mais simples. Galera, mas antes de tudo, olha a frase que eu vou te apresentar. Eu vou justificar com ela por que que nós estudamos esse tal de trabalho. Galera, um sistema fechado só pode trocar energia de duas maneiras, ou mediante calor ou mediante trabalho. Veja, essa frase é bem profunda e importante, hein? Eu estou te contando que para eu alterar a energia de um sistema fechado, eu só posso fazer isso mediante dois processos. Só tem dois: ou calor ou trabalho. Ah, professor, isso está me cheirando aquela equação da primeira lei da termodinâmica.
Por isso que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia, né? Ela é a lei mais geral de conservação da energia, tá certo? Então, porque ela envolve todo tipo de processo possível para alterar a energia interna de um sistema. Entretanto, né, a primeira lei da termodinâmica, você estudou lá com o Metércio, nosso foco é trabalho. Então, eu vou definir com vocês o que, que é isso, o que, que é trabalho, né? Grandeza esta que pode intermediar a troca de energia entre o sistema e sua vizinhança. Então, olha só, imagine a tal situação aqui, olha, eu tenho uma força e que essa força ela atua ao longo de um deslocamento. Ó, repetindo, eu tenho uma força e essa força atua ao longo do deslocamento de um corpo. Galera, sempre que isso aí acontece, sempre que um corpo se move ao longo de um deslocamento mediante a ação de uma força, sempre há trabalho realizado por ela, tá? Então, o trabalho realizado por uma força depende da força atuando ao longo, olha aqui, ao longo da direção do deslocamento, tá? E aqui eu estou falando de uma força que é paralela, puramente paralela ao deslocamento, tá? Que é a essência da definição do conceito, tá? Então, quando um corpo se move ao longo de um deslocamento, enquanto uma força constante, né? Aqui eu estou começando com força constante, depois eu vou falar de força variável, tá? Mas eu posso dizer que quando o corpo se move ao longo de um deslocamento, enquanto uma força atua sobre ele na mesma direção, há trabalho realizado, tá? Bem, então aqui a gente está, como eu disse, tratando do caso mais simples. É a mesma direção e mesmo sentido. Como é que eu calcularia o trabalho nesse caso? Você vai pegar a força e multiplicar por este deslocamento, tá? Isto é a definição de trabalho. Força vezes deslocamento, tá? E veja, a unidade disso é Newton. Olha, força é Newton, deslocamento metro. Newton vezes metro é unidade de trabalho, que é o joule que nós conhecemos, tá? Então, Newton vezes metro é joule no contexto aqui das trocas de energia, tá certo? Bem, agora eu quero que você entenda uma coisa. A força que realiza trabalho é aquela que tem a mesma direção do deslocamento, tá? Mas então, o que aconteceria se eu aplico uma força que não é paralela, puramente paralela ao deslocamento? Bem, veja só, se o trabalho ele vai intermediar a troca de energia, não é difícil você perceber que esse carro ganhou energia quando você empurrava. Bem, isso quer dizer que tem trabalho sendo realizado. A gente só tem que achar aquela componente que de fato contribuiu para isso. E não é difícil você perceber, né? E até pela aula de hoje de movimento circular que nós tivemos, que quando você aplica essa força, eu posso fazer aqui a decomposição vetorial dela na componente ortogonal ao sentido do movimento e achar aquela componente que é paralela ao movimento. Tá. Essa componente aqui, ela não produz aceleração tangencial. Logo, não é ela que está fazendo a velocidade do carro aumentar. Não é essa componente aqui. É esta, tá? Então, resumindo, esta componente é aquela que contribui para a realização de trabalho. A componente paralela, esses dois tracinhos aqui significam isso, tá? Componente paralela ao deslocamento. E como é que eu calculo isso aqui? Vai lá na aula 3 de vetores, tá? E você vai ver que essa componente ela tem relação com o cosseno desse ângulo, né? Então, se esse é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, então a componente paralela é F cosseno, tá? Isso aqui sai por trigonometria, galera. Então, como é que ficaria a ideia aqui? Olha, essa componente aqui chamada de FU, ela não realiza
trabalho. Por quê, professor? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Porque ela não está sendo responsável por aumentar a energia do carro. Não é ela que faz isso. Então, ela não realiza trabalho, já que o trabalho é a maneira que os corpos têm de trocar energia, né? Uma das. E essa componente, né, é aquela que realiza trabalho. E somente ela realiza trabalho. Então, como é que fica a expressão geral de trabalho? A gente viu lá que a expressão de trabalho é componente na direção do movimento vezes o deslocamento. Mas quem é a componente na direção do movimento? É F cosseno. Então, galera, tá aqui a expressão geral para trabalho. Olha, F de cosseno. Vou explicar cada coisa dela, tá? Expressão mais geral. Agora, claro, galera, se não tem ângulo, tá? Se você pegou um exercício, e você vai pegar muitos assim, que a força já é paralela com o deslocamento, usa direto força vezes deslocamento, tá? Agora, tem ângulo? Então vai lá. O que é cada coisa? W é a letra que nós utilizamos para representação do trabalho. Tem uma outra também, tá? Chamada de tal, uma letra grega, vou até colocá-la aqui, só para... Eu não vou utilizá-la, mas você vai ver em muitos exemplos, ou talvez a apostila que você está usando, essa letra aqui, ó. Então, essa letrinha aqui, deixa eu confirmar. Isso. O tal, tá? Opa. O tal pode ser também utilizado aí, tá? Para representação da grandeza trabalho. Então, W aqui é o trabalho realizado, tá? Pela força F sobre a partícula. F, aqui é importante, galera, é o módulo da força, hein? Apesar de F ser um vetor, você coloca o módulo da força. D é um vetor, é o vetor deslocamento, mas você também trabalha com o módulo dele. E aqui, olha uma coisa importante. Esse ângulo aqui, ele não é qualquer ângulo, hein? É o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, você vai ficar atento. Se o exercício te der esse ângulo aqui, claro, não vai ser difícil você tirar esse, tá? Lembre-se que na expressão geral de trabalho, eu coloco o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, até aqui foi só para te ensinar como é que você calcula o trabalho realizado sobre um corpo, tá? A ideia aqui é esta. Como é que eu faço para calcular o trabalho? E, de novo, vou justificar. Por que é tão importante saber calcular trabalho, professor? Porque é uma maneira de trocar energia, tá? Que os corpos têm de trocar energia com sua vizinhança. Agora, fica uma coisa implícita. O trabalho vai poder ser positivo, negativo ou nulo. Por que ficou implícito? Se você, professor, me garantiu que eu vou usar módulo, módulo é valor positivo? Módulo não tem sinal. Como é que eu vou usar módulo aqui? Como é que eu vou usar módulo aqui e vai poder dar negativo isso? Por quê, galera? Por causa do cosseno. O cosseno de ângulos entre 90 e 180 é um cosseno negativo. Então, por isso que eu disse que ficou implícito. Apesar de eu usar o módulo de F, usar o módulo de D, mas, né, ter esse cosseno aqui agora do ângulo entre a força e o deslocamento, o trabalho pode assumir tanto valor positivo, negativo ou mesmo nulo, tá? E eu vou começar discutindo a situação de trabalho nulo aqui agora. Eu quero que você perceba o seguinte. Então, tá aqui o nosso desenho, nós vamos encerrar aqui, tá? Tá aqui um desenho que remete ao levantamento de peso lá do título da nossa aula, né? Essa parte aqui, ó. Eu quero que você perceba o cara sustentando o peso. O cara não está levantando, o cara já levantou, tá? Ele está mantendo o peso naquela altura. Tá bom? Então, será que tem trabalho? Será que tem trabalho
para alguém sustentando alguma coisa? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Cansando o cara tá, isso aí você não tem dúvida não, né? O cara tá ficando muito cansado porque ele tá sustentando esse peso todo, né? A cara do rapaz aqui tá mostrando que ele tá muito cansado, fazendo muito esforço, tá? E vamos lá então discutir isso? Olha aqui, hein, como é que isso pode virar uma boa questão do Enem para vocês. Então, o cara está mantendo o peso parado, ele está fazendo uma força. Olha aqui o sentido da força que ele faz no halter, né? Entretanto, isso está parado, galera. Então, o halterofilista ele exerce uma força de baixo para cima, mas como o halter fica imóvel, o seu deslocamento é zero. E aí, esta força, esta aqui, não realiza trabalho algum. Professor, mas que coisa estranha. Essa força não está realizando trabalho, mas o cara está cansando. Como é que eu consigo explicar as duas coisas, né? Primeiro, por que não tem trabalho? Então vamos voltar aqui. Olha bem, situações que eu possa encontrar trabalho nulo. Quando não tem deslocamento. Depois eu vou falar de uma outra, tá? Quando existe força, até existe a força. Mas o corpo está parado. E o que a gente viu da definição de trabalho? Olha aqui a definição. Quando um corpo se move ao longo de um deslocamento enquanto uma força atua sobre ele. Para ter trabalho, tem que ter força agindo ao longo de um deslocamento. Tá? Seja ela agindo completamente ou uma componente dela. Tá? Então, como o halter está parado, não tem trabalho. Mas, galera, como eu disse, né? Vamos tentar juntar as duas coisas. Por que que você fica cansado? Galera, você fica cansado porque as fibras musculares, está aqui uma foto microscópica, tá? Das fibras musculares. As fibras musculares, como é que funciona a aplicação de força, né? Essas fibras musculares, para que você consiga sustentar alguma coisa, continuamente elas ficam distendendo e encurtando. Então, estica, encurta, estica, encurta para conseguir realizar trabalho, tá? Para que o músculo como um todo realize trabalho sobre o osso, para que você então consiga realizar trabalho mecânico, tá? Então, esse contrai e dilata das fibras musculares consome energia, porque é realização de trabalho. Então, apesar de a força normal, isso aqui é uma força normal, né? Apesar de a força normal, porque é de apoio, que você aplica sobre o halter, ela não realizar trabalho porque o halter está parado, lá no interior do seu corpo está acontecendo realização de trabalho no nível microscópico, né? Então, você está ficando cansado porque as fibras musculares do seu braço elas realizam trabalho ao se contrair e dilatar continuamente, consumindo a energia armazenada, né, nos carboidratos e na gordura do seu corpo, tá? Então, uma boa discussão que pode virar uma boa questão de física aí para o Enem, tá certo? Ok, galera, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Já deu, acho que já deu o horário, né? 9h30 exato. Então, sobre colocar os slides, vou fazer isso agora, tá? Se alguém quer perguntar alguma coisa, ainda tem um tempinho, tá? Pode perguntar. Caso não, aí vocês estão liberados aí para a aula do Rinaldo, tá certo? Então, ok. Vou já fazer isso agora. Postar a aula lá e postar os slides, os dois, tá? De movimento circular e esse de energia já completo aí. Então, ok. Até a nossa próxima aula.